conversamos com o seu Severino Primo Barão e a dona Gema Lúcia Bonissoni Barão, na residência deles na cidade de Pumirim, na data de 14 de junho de 2024. E está aqui conosco, acompanhando a conversa com os seus pais, a Claudete Barão, filha que reside com eles. Seu Severino, dona Gema, vocês casaram em que ano? Quantos anos vocês estão casados? 65. Agora em setembro completa 65 anos. Nós casamos em 5 de setembro de 1000. Há 65 anos atrás, certo? Vocês casaram aonde? Na igreja de Pumirim, assim, e final da igreja ali de Pumirim. Foi o padre Amélio que casou. Que casou vocês. E quem que foram os convidados da festa de vocês? Meus tios só. O tio dela. Não fizeram muita festa. Não só fizemos os muita tios festa. e os pais, né? Os avós. Sim, a família... A família estava toda. Sim. E quem que pagou a festa? Essa parte foi meu pai. Uhum. E o que a noiva levou de enxoval? Agora tu diz. Olha, eles não conseguiram me dar muita coisa, mas me deu o suficiente a que nós estamos ocupando ainda agora certas peças, né? Os lençol, o travesseiro, e as fronhas. Diz, roupa de cama mesmo. A roupa de cama para o começo, né? Sim. Então a senhora ganhou um bom enxoval, porque ganhou coisas que a senhora pode usar. Sim, sempre usemos. E que ainda hoje estão boas. A mãe não ganhou um baú também? Eu tinha ganhado um baú também, mas agora não tenho mais aquele. Sim. Sim. Naquela época costumava, né? Aquela época lá era um baú pequenino. Tá. E o senhor, seu Severino, ganhou alguma coisa dos seus pais quando casou? Eu ganhei o quê? Eu ganhei a roupa do pai, do casamento, e ele fez um casamento para mim. E vocês foram morar onde? Nós ficamos junto com o pai. Ficamos 2 anos e tanto junto com o pai, trabalhar. E depois nós saímos, fizemos a casinha do lado, assim, lá no pai. Uhum. Tá. Como é que era a casa de vocês? Que móveis que tinha? Que móveis que tinha? A mãe tinha pouco. Era uma casinha pequena. Era pequena a casinha. De 7. E nós tínhamos um fogãozinho. Tinha fogão, os pratos, as coisas aí dentro. Coisa de mesa, né? Os pratos, os talheres. A pia pendurada fora pra janela, é isso? A pia estava pendurada fora da janela. Mas, A cama tinha que tipo de colchão? colchão de palha. Colchão de palha de milho. Daí, Tá. E a roupa guardava onde? Tinha eu aquela. tinha um baú. Ah, tinha um baú já. É. Tá. E quando esse tempo que vocês ficaram com os nonos Barão, né? Tá. Ah, mas fiquemos pouco no baú. 2 anos passa. Sim. Vocês trabalhavam junto ou ganhavam parte? Ganhava nada. Só ele sustentava nós. Ele só me sentava, senão eu trabalhava junto com ele. O que ele fazia era dele. Me dava qualquer. De vez em quando me dava um pouco de dinheiro lá, só para eu passar. Só. Tá. Então, assim, no tempo, nesses 25, quase 65 anos de casado, quais que foram as dificuldades mais grandes que vocês passaram? As dificuldades, os Sim. problemas mais grandes que vocês tiveram?
Nós passamos mais felicidade aquela vez que nós fomos lá em cima, lá perto do Júlio Zá. Tu conhece lá em cima? Que nós pagava a parte. E lá não ia nada que prestava. Era tudo. Porque a gente, Pagava o a que parte e não colhia, sobrava o nada. que a gente colhia tinha que dar para o dono do terreno, né? Lá eu passei lá, nós passamos. Então não era uma parte, era bem dizer tudo. É tudo, Depois- né? Mas sempre tinha que dar uma parte do que a gente... É, como eu falei, o Colhia, problema é que Depois que nós Era saímos de morro, lá, né? então vim morar ainda ali, perto do pai. Então aí ficou mais ou menos aí, estava melhorando um pouco. Sempre trabalhando na roça. Sempre trabalhei na roça. Certo, Agora que então. nós não trabalhamos mais na roça, mas Tá. de vez em quando, um pouquinho, né? E vocês sempre trabalharam na roça até se aposentar? Sim. Não, Não, agora estamos não. aposentados. Eu me aposentei que saímos de lá na Jazz do Manso, nós vimos morar aqui. Então aqui eu trabalhei um ano na roça só. E depois fui trabalhar ali no Casão, Na fábrica de na móveis. fábrica ali. Mas ela foi a pique. Então a coisa horizontal tinha uma pedreira ali embaixo. Que para pedra. Fazia pedra ali, Brita. brita. Então eu trabalhei faz 2 anos lá. Daquela brita por junta. E dali, depois dali, sabe uma coisa, Vitor? Eu vou na prefeitura, o tempo do velho Sabarês. Também fui lá, trabalhei 20 anos na prefeitura. E lá me aposentei lá, na prefeitura. E o que o senhor fez na prefeitura? No começo, era na picareta. Mandava fazer bueiro a buque, nós fazia. E depois começou a vir umas máquinas. Então eu ia atrás da patrola, limpar os bueiros, jogar fora a pedra. E dali depois, o Josué Schwirker me deu um trator para mim. Então aí puxava adubo. dos Era a colonos em prefeitura? volta. Na prefeitura. A prefeitura pegava adubo e distribuía. Sim. Ela pegava o adubo aonde? Dos colonos mesmo. A de um colono levava para o outro. Não. Aí cada colono tinha o chequeirão, então não tinha adubo, levava na roça. Distribuía na roça. O senhor pegava na propriedade Sim. e levava na roça daquela propriedade. Sim. E era adubo do quê? De porco. Eles, naquela época já tinha esterqueira, então? Sim. É, Tipo cesqueira. Acho que tem ainda dia de hoje tem, cesqueira. tem. Lembra de alguma coisa que aconteceu? Como é que era quando vocês iam na picareta fazer as estradas? Que máquinas que tinha? Era picareta mesmo. É a picareta mesmo. Tá. E como é que era naquele tempo? Era que fazia os valos. Fazia o valo fundo assim, No braço. no braço. Um cavocava e outro com a pá. Jogava fora a terra. E depois tinha os tubos, tu sabe os tubos? Tinha os tubos, colocava os tubos e depois cobria. E a estrada, era a prefeitura que fazia tudo ou os colonos ajudavam? Aquele tempo lá, de que eu trabalhava na prefeitura, era só a prefeitura que fazia. Sim. E vocês iam e voltavam no mesmo dia ou dormiam nos colonos? Nós saía de manhã, conforme eu estava de meio-dia, e conforme eu estava só de noite. Certo. Não conforme eu, quando eu E trabalhava... às vezes que a prefeitura mesmo dava o almoço, né? Conforme onde que eles eram. Senão eles vinham para casa almoçar. Que é o tempo que trabalhava com o trator, então eu ficava na casa do que puxava adubo. Eu ia de manhã e voltava de noite. Uhum. E quando a prefeitura fazia almoço, o que vocês comiam? Carne. Churrasco? Churrasco. E pão? E pão. E conforme churrasco é pão, se não era salame, é pão. Só. Certo. Onde é que vocês se conheceram para casar?
Eram vizinhos ou moravam longe? Onde é que... Lá, nós morávamos mais ou menos, dava, que não dava 1,5 km de longe. Nós se conhecemos porque ia brincar tudo à noite, na casa dela, ou ela vinha lá em cima da casa minha. Brincava de noite assim, piazada. Aí nós se conhecemos e foi, casamos. E quem é que namorou primeiro? Como Quem é que tomou a iniciativa de querer namorar? os dois juntos. Agora, por que o senhor queria bem para ela? Porque eu gostava dela. Sim, mas por quê? Vou dizer o que agora. E a senhora, dona Gema, por que a senhora se interessou por ele, achou que vocês podiam namorar? Olha, eu vou te dizer, nós somos meio parentes. E eu sempre, desde que eu conheci ele, eu sempre gostei dele, assim, sabe? Mas nunca tinha me passado na cabeça, né, de dizer, querer namorar com ele. Mas, enfim, eu gostava dele. Mas com aquilo que era parente, a gente ficava meio assim, né? Mas, de repente, se ajuntemos e casemos. Namoraram quanto tempo? Quase 1 ano, acho. Assim? 1 ano. Mas, começamos a namorar nós dois, eu tinha 15 anos. E casamos tinha 20 anos. E noivaram antes de casar? Sim. Sim. Tá. E quanto tempo vocês ficaram noivos? Agora, Ah, não, agora... mais ou menos, 2 anos mais ou menos. E teve alguém que foi contra o namoro de vocês, ou mesmo vocês sendo parente foi tudo certo? Para minha parte foi tudo certo. Ninguém meteu o bico? Não. Nos meus pais também. Porque uma época eu tinha outro paquera que era parente também, né? Mas daí era parente de sangue mesmo, né? Daí a mãe não me deixou. Depois comecei a namorar com ele. Então vocês não são parente de sangue? Aqui o pai dela é Bonicione. A minha mãe é Bonicione. Só. Só que não são irmãos. É. Não sou irmão. É parente, mas não são Não, irmãos. somos irmãos. Sim. E quando vocês foram preparando, foram namorando, noivaram, iam casar, que alguém deu conselhos para vocês da vida de casado, do que ia acontecer, como é que ia ser? Para mim, não, só sei para ele. Eu também não me lembro de fato, eu acho que não. Só disseram que podia casar. É. A minha mãe, elas me chamavam atenção, né? Que era para se comportar, essas coisas de mamãe, sabe? Sim. Mas outras coisas não. Sim, mas o que a mãe da senhora ensinava então? Que era para ser educada, ter respeito e tratar bem as pessoas. Tudo isso ela queria sempre tudo bem, né? Sim. Uhum. E a senhora já disse que ganhou um enxoval que tem coisas que servem até hoje, né? Tá. A senhora ajudou a fazer essas peças? É o que eu podia fazer, eu fazia, né? Mas só que eu trabalhava na roça com o pai também, daí não era fácil, né? Porque a mãe costurava para fora, né? E o meu pai trabalhava na roça. Daí eu sempre ia ajudar a trabalhar, né? E de vez em quando daí eu ficava, ajudava o que eu podia fazer em casa com a mãe e as crianças, né? Sim. Então a senhora casou, trabalhava na roça. Casou e continuou trabalhando na roça. Não, Sim. 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 Não era coluna, né? Sim. Agora, olho a terra, mas não vou carpir. Certo, então. A minha mãe era costureira. Então ela fazia.
Pegou isso? Quantos anos a senhora tinha quando ganhou o primeiro filho? Mas agora, Eu digo posso dizer? Sim, 20 anos. 20 anos. E o senhor? Eu tinha 21. 21. Tá. E como é que foi a gravidez? sabe, a gente não tinha também, sabia como que era, mas não foi ruim assim, eu não, ficava ruim de manhã, assim, quando levantava, mas depois tudo beleza, né? Ia para a roça, fazia o serviço de casa, Fazia tudo tudo. tranquilo. Uhum. Até que, dizemos a verdade, que até que ela nascia, trabalhava Trabalhava direto. direto. E o primeiro que nasceu foi o Celso, né? Sim. Sete, Tá. E ele nasceu em casa ou no hospital? Casa. em casa. Em casa, vocês moravam em Lajado Manso? Sim, eu já da massa, mas na casa onde é meu pai. Sim. Ah, não tinham ido ainda na casa de vocês, estavam na casa dos nonos ainda. Sim. Tá. E quem que fez o parto? Foi a nona Camilo. Camilo. Nona Camilo. A esposa do seu Clemente. Não, a Não, a esposa do pai do Clemente. Ah, Aurélio. Não era Aurélio Barão? Não. Não. Ele Aurélio- tinha nome que era vizinha de vocês. Sim. Sim, era Tá. vizinho. E como é que foi? A senhora fez dieta, teve que fazer quarentena, como é que foi depois que nasceu o neném? Daí eu ficava em casa, né, para cuidar do nenê, que é o Celso, que é o mais velho, né? E fazia o serviço de casa. Mas sempre me fiz, a mãe que me ajudava um pouquinho, né, que ela morava perto, os primeiros dias. depois tinha minha mãe que ajudava um pouco. Depois a sogra também vinha de vez em quando, né? Ele morava ali. E assim, depois era E como é que eram as roupas dos nenê? Aquele tempo lá, É, olha, era roupinha de casa. Roupa linchole, ele pegava lençol velho, porque comprava fazia os comprava paninhos pouquinha e coisa. tudo, porque nós era apenas casado, né, era pobre. E daí eu ocupava, cortava os lençóis e fazia os panos, né, para criança. E lavava alguma as coisa fraldas, que eu, então. que eu ganhava da minha mãe, né, que ela tinha criado os filhos dela, daí ela me passava a roupa que ela sobrou, daí ela me ajudava, né? Quantos filhos vocês tiveram? 6. Tá, e daí um nasceu logo depois do outro, isso? É, 9 meses? É, não, é. Porque eu tinha, nasceu o Celso, logo lá de pouco, 5, 6 meses, 7, não sei, 8, 9. 9 meses nasceu o David, depois daí nasceu ela. E assim foi indo, tive 6, 7 filhos Em poucos anos. em poucos anos. Uhum. E que cuidados que tinha com a saúde? Daí naquela época a gente estava de dieta, não podia tomar banho, tinha que se lavar dentro de casa, fora do vento, é tudo uma coisa assim, sabe? Não sei se vocês É isso aí. tinha que fazer dieta, né? Era E- brodo E de fazia, galinha. em vez de fazer comida, fazia sopa de galinha, assim, carne de galinha, né? Que dizia que de dieta não podia comer muita gordura e não sei lá. Então era assim. Como é que os filhos de vocês foram criados e como é que eles foram educados? Para entender. Educado é o que vocês ensinavam que vocês achavam que era o certo para a vida, entende? E criado foi em que condições eles foram criados, tá? Olha,
Olha, dizer que eles foram criados numa abundância, não pode dizer, né? Mas eles nunca passaram fome, mas sempre assim, Que escutava nós. o que eles podiam comer, a gente dava jeito, né? Mas, só que naquela época a gente também não tinha muito, e com 6 filhos não é brincadeira. Mas enfim, eu acho que eles estão vivos todos com saúde, graças a Deus, estão bem. E o que vocês ensinavam para eles? Nós ensinávamos que era, Não. não era para fazer de pouco dos outros, que era para ser educado, que era para respeitar as pessoas. E a coisa assim, né? Rezar. Rezar. E E graças a Deus, espera, vocês iam trabalhar, as crianças ficavam aonde? A parte ele vinha junto. até que eles eram pequenininhos, que não tinha ninguém que cuidava, nós levávamos na roça. E depois que começou a vir os mais velho, ficava em casa, cuidava em casa, né? O Sérgio da vida, que era assim, ele vinha junto com o carpim na roça. Desde pequenininho. Com quantos anos? Oh, quantos anos? 10, 12 anos, nem? Não tinha 12 anos. Ele vinha na roça junto com o carpim, junto com nós. E eles gostavam de carpim. Ele gostava de carpim. O que vocês plantavam? Plantava pouco de tudo. Ó. Feijão, milho, arroz, Batata, mandioca, trigo. trigo. De tudo que a gente podia plantar, né? Não lá muita coisa, mas para... E vendia para quem? Aquele tempo lá, nós vendíamos, que sobrava, vendia para o Téquio, que tinha uma loja ali. O velho Téquio. Eu sei o nome do Téquio lá que tinha. nós conhecíamos ele por O Lídio, o Téquio ali. Nós vendíamos lá para ele. E vocês levavam as crianças na roça como? Levava na roça? É. Ia a pé? Levava como? Sim, mas como é que eles ficavam lá na roça? Eu botava embaixo na sombra, eles ficavam lá. Brincavam entre lá. pano embaixo deles e eles brincavam lá. Brincava do quê? Brincavam com terra. Terra! Brincava com terra, porque brincar com quem? Que não tinha um brinquedo para dar para ele. Eles tinham brinquedo em casa, Então. mas vai levar na roça, suja tudo de terra, né? E que brinquedo que eles tinham em casa? Brinquedo de pobre. Que era o quê? Era uma bolinha, era umas bonequinhas, tudo coisa assim, ou coisa que a gente, carretel de linha, que terminava a linha, eles brincavam com o carretel de linha. Essas coisas assim. E as bonequinhas eram de plástico ou de milho? Às vezes elas faziam de espiga de milho. Enrolava ela e fazia os cabelinhos dentro da espiga. E eles brincavam. De plástico nós comprávamos, mas daí não era aquele... Era mais de pano, né? Que tinha de pano esses anos boneca. Foi comprada uma para ela também. Tinha que se cuidar, porque era só nós dois que trabalhávamos. Os filhos vinha um cada ano. Não era fácil. E eles foram na escola? Foram. Todos. Fizeram a primeira comunhão? Sim. Sim. Tá. E vocês lembram alguma coisa da escola, da igreja daquele tempo? Olha, agora no momento... Na escola. Primeiro ele começou a ir na escola, lá já do Manso. Lá que tinha a escola, mas está ainda hoje a escola lá. E depois nós saímos de lá, viemos morar aqui, então eles foram aqui. Porque nós ia tudo pro mesmo caminho, né? Mas era todo dia briga. E daí o Davi era o mais valentão.
Mas daí de tarde nós estava lá tudo junto brincando de novo, né? Era Com quem só- nós tínhamos brigado. Sim, era só aquele momento. Depois a gente brincava de novo, né? Isso quando nós morava lá no fim de Lajeado do Manso. E era o tecido Quantos anos aqui. você tem? 61. Tá. Da minha infância, eu lembro assim que foi uma infância bem difícil. Na verdade foi porque a gente não tinha condições, não. A gente Ah, morava deixa ela. lá no final do interior, lá de Lajeado do Manso. Como o pai e a mãe eram agregados, né? Aí tinha que dar sempre uma parte pro dono da terra. E eu sendo a mais velha das meninas, aí eu tinha até mais responsabilidade, né? Daí o pai e a mãe eles saíam, iam pra roça, coisa assim. E daí eu tinha que ficar com a criança menor, né? Que veio atrás de mim. Daí eu lembro que a mãe me colocava sentada assim na porta, né? Numa cadeira. E eu ficava com aquele bebê no colo, né? Até que ela voltasse. Lá ele podia chorar, mas eu ficava, enfim, lá, né? E daí a gente começou também depois. Daí quando iam pra roça, a gente às vezes ia junto. E daí a gente ficava sentado numa sombra. Mas daí lá eu cuidando dos pequenos, né? E daí, assim, eles foram crescendo, eu também fui crescendo, né? E daí a gente não tinha, assim, brinquedos dentro de casa. Daí eu lembro que eu tinha uma bonequinha. Uma bonequinha, eu lembro assim. Mas daí um certo dia eu e o meu mano, ele queria ver a boneca e eu não dava, e daí um puxa aqui, outro puxa ali, a boneca se foi. Então acabou os brinquedos. E daí a mãe fazia essas bonequinhas de milho na roça, né? E tinha mais um mato lá que eu não sei, nunca mais vi. Mas naquela época eram os matos, daí ela arrancava, daí ela passava um outro, digamos, como se diz? Enfim, um negócio lá e ela amarrava e fazia a bonequinha, porque era o que a gente tinha, né? E quando a gente ia pra aula, às vezes eu inventava que tinha dor de barriga para não ir na aula, porque eu também não gostava muito daquela época de ir na aula, né? Mas daí a gente se desentendia lá com os colegas, até teve o meio-dia que nós ia para casa, não lembro o motivo, não, mas teve um colega que ele jogou uma pedra e também acertou na minha cabeça, sabe? Aí o meu mano tirou a cinta e deu uma tunda no cara. Mas era coisa de criança, né? De tarde, no dia seguinte, já estava tudo junto brincando de novo. Enfim, eu lembro também uma parte que a mãe saía, que ela ia visitar a nona. E daí a gente ia para casa assim no final do dia. Daí ela colocava, o pai ficava às vezes na bodega, porque ele gostava naquela época de tomar um pouquinho, né? Daí ele ficava e a mãe colocava um cada braço e um na garupa e ela ia para casa. E daí tinha um baita muro para subir. Mas nós ia, né? Nós tinha que ir, ou às vezes colocava no chão para caminhar, mas daí cansados, com fome de repente também, né? Em final a gente ia. E acho que naquela época eles tinham o quê? Uma vaquinha de leite para tirar leite, uns porquinhos lá no chiqueiro. Enfim, acho que até que nós morava lá foi assim. Depois, sei lá, tanta coisa que aconteceu, né? A gente veio morar ali perto dos nono Barão. Daí ali eles construíram uma casa, pequena também, mas era o que tinha, né? E na roça, eu ficava em casa, um pouco eu ia para aula, às vezes eu ia para a roça também, e levava as crianças junto, ou ficava em casa cuidando. E assim, foi uma infância bem sofrida.
Então, essa parte ali é quando nós viemos morar aqui em cima, perto dos Nono Barão, que daí era a Marlene. Daí nessa casinha que o pai construiu ali, nós tinha o tanque bem para baixo e lá tinha água, né? E dentro de casa a gente não tinha água. E daí eu colocava assim, a Marlene nas costas e aquele balde que era de madeira e a outra no outro braço a polenteira e eu levava para a cozinha, deixava lá tudo prontinho para que quando o pai e a mãe chegassem em casa, né, eles fizessem a polenta para a gente comer de noite. Porque pão a mãe fazia lá uma vez por semana ou de vez em quando, que eu também não me lembro bem certo, né? Mas eu sei que era polenta 3 vezes por dia que a gente comia. Polenta com chá de erva e era isso. A gente, ainda nós tínhamos uma vaca lá que eu lembro que a mãe estendia a roupa no varal e ela comia as roupas ainda por cima. Colocava lá na cerca. Eu lembro dessa parte que ela comia as roupas. Sim, além de ter pouca. E às vezes o pai vinha para a cidade, comprava algum mantimento, alguma coisa assim. E daí, como eu ainda também era novinha, daí eu dizia para ele: pai, tu me traz eu não dizia esmalte, um pinta-unha. Porque a gente via os outros que tinha, né? E daí também tu ficava com vontade, né? Mas às vezes dava, às vezes não dava. Enfim, foi assim. Agora eu me lembro dessa parte, desliga. Descendentes imigrantes italianos. Sim. Vieram do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Nós não nascemos em Rio Grande do Sul, Nós nascemos aqui. Sim, mas os pai e a pais mãe de vocês... eram de Rio Grande do Sul. Isso, tá. E na casa de vocês, em algum tempo foi proibido de falar a língua da cultura italiana? Me parece que sim. Foi uma época assim, mas só que o pai e a mãe não sabiam falar em brasileiro. Eles não... Daí eles foram... eu não me recordo com quem que o pai falou alguma coisa. Daí eles deixaram por assim, né? Mas daí eles falavam, Italiano. Sim, italiano. assim, a língua Porque o que eles... italiano mesmo nós também não sabemos, né? Sim, tá. Afinal, a polenta, salame, formaggio, riso, né? Entende? Sim, tá. Então, vocês, digamos assim, vocês foram na aula e podia falar o italiano na aula ou eles cobravam que tinha que ser o português? Não, lá na aula, na época que eu ia, eu não sabia muito falar em brasileiro, mas tinha que dar Responder, resposta porque... em brasileiro. Nem que se falava mais, mas tocava. Porque naquela época, imagina, eu estou com quantos anos? 60, 70, não sei. Sabe que não sabe? Não me recordo, não. Tenho que olhar no calendário. No... Sim, mas enfim, naquele tempo... Sim, eu também não sabia falar bem direito em brasileiro, né? Mas agora, não falo bem, mas vai, né? Sim. Então, eu tinha que aprender a falar em brasileiro, porque não podia mais falar italiano. Italiano, sim. Sim. E foi assim também com o senhor, seu Severino? Mesma coisa. Mesma coisa. Tocar briga. Ainda agora ele não sabe. Mas bem também agora, Não porque sabe falar bem em brasileiro. Sim. E vocês ensinaram os filhos a falar o italiano? Claro, italiano. Nós falava um pouco de cada tipo, né? Um pouco brasileiro, um pouco italiano. Mas quando que estava meio grandote, se era pequenininho, assim era italiano. Sim. Agora eles se viram, né? E os netos? Aos netos nós não
dissemos que os pais deles se virassem como que eles queriam, né? Sim. Uhum. Vocês têm orgulho de alguma coisa da cultura italiana? Olha, eu gosto muito de escutar falar italiano, porque quando eu estou junto com a mãe, eu falo ainda italiano. Sim, italiano. Italiano, Porque sim. mesmo italiano não é, Sim, né? é o italiano. Sim. Porque o italiano mesmo eu não sei falar. Mas Belga, lá basco. a polenta, o salame, essas coisas, sabe? Sim, E daí a mãe, ela falava sempre assim, né? sim. Tá certo. Teve uma época que eu era ainda menininha, né? Daí eu brincava na verdade, com a minha tia, que ela é mais nova que eu, né? Na casa lá dos vô. E daí a gente tava brincando ou aprontando alguma coisa, daí a minha tia mais velha xingou a gente, né? E daí nós falamos, nós vamos embora, nós vamos lá com o pai e a mãe que estão trabalhando na roça, né? E passamos na frente da casa do vizinho e fomos lá para a roça. Mas chegando lá, devia ser já em torno de 11 e pouco, não encontramos mais o pai e a mãe. E daí a gente sentou lá, eu lembro que a minha tia chorava, acredito que eu também, né? Porque não encontramos ninguém. E ficamos lá, esperando, sentadas, em vez de voltar para casa, né? Daí, quando o pai e a mãe chegou em casa, pediram para a tia, onde é que estão as meninas? Mas não sabemos das meninas, não vimos ninguém. Daí, eu lembro que o pai pegou um cavalo, né? E tinha um cachorro. E ele foi à nossa procura. E daí o cachorro encontrou nós, sentadas lá no meio do milho. Enfim, levou nós para casa. E naquilo também se levantava um temporal bem feio, né? Que se acaso a gente ficasse lá, vai saber também, né? Mas é uma historinha que eu, volta e meia, eu conto pra... Comparando o tempo de antigamente com hoje, o que vocês acham? Olha, eu acho que mudou muito. Porque esses anos era tudo simples, tudo lá fazia como fazia, estava bom, né? Em vez agora, eu também não sei explicar, sabe? É muito diferente, é muito... Roça vinha para casa e voltava na roça, daí era... fazia o serviço tudo por cima. O que mais necessário, né? Mas agora mudou bastante, meu Deus do céu. E daí a gente também não sabe explicar. O que o senhor acha de antigamente e de hoje? Eu acho que esse também tem atrasado, é o mais difícil de agora. Que eu acho que agora melhorou bastante. Hoje eu acho que nós agora estamos felizes. Porque temos de tudo. Esse aquele tempo lá não tinha nada. Certo. Porque naquela época, meu Deus, era... Não tinha vontade as coisas que nem agora tem, né? Sei lá se era todo mundo, mas no final, a nossa família tinha que ter cuidado, né? Porque tinha hoje e amanhã também, não é só hoje, né? Vocês têm orgulho da família de vocês? Eu tenho orgulho do meu pai e minha mãe, sim. Porque eles sofreram bastante. E estão lá os dois ainda, graças a Deus, Então, né? Hã? meus
filhos? O senhor tem orgulho da sua família, dos seus filhos? Vou dizer o quê? Eu não posso dizer nada dos filhos. Porque como é que eu ensinava para ele aceitava. Tudo como é que dizia ele. Que se é uma coisa que ele fazia que eu não queria, não pode fazer assim. Ele já voltava para trás. Hoje, vocês acham que foi bom ter casado? Por minha parte, sim. Porque, pelo menos, criamos uma família e nós dois ficamos sempre juntos. Eu estou contente. E a senhora, dona Gema? Eu também, porque a gente se gosta, né, Selma? E os filhos também, eles E o filho gosta também de nós, pelo amor de Deus. por enquanto, né? Então, o importante é que eles dão valor para os pais, né? A senhora gostaria de dizer alguma coisa para o seu Severino? Que coisa. O que a senhora quiser. Agora, para mim, não me vem na cabeça, sabe? Talvez uma hora que eu estou sozinha, talvez, mas eu estou meio cabeçuda. Esquece, né? Esquece as coisas. E o senhor quer dizer alguma coisa para a dona Gema? Vou dizer o quê também? Vou dizer que nós queremos bem até hoje. Fazer o quê? A gente se respeita Eu um com o não outro, digo, né? tu vai para lá. Porque eu ela acho também que digo, vale vai o pra lá. respeito de uma pessoa para outra também, né? Para aquilo que eu sei, né? Porque a gente não está junto sempre. Bueno, ahí. O senhor era colono e era jogador de futebol também? Sim. Tá. O senhor jogava para que time? Eu comecei a jogar futebol na Jardim do Manso, que nós tínhamos um time lá. Na Jardim do Manso, nós tínhamos campo, agora não tem mais campo, lá tem lá, primeiro era mais para baixo, agora fizeram lá em cima. Nós jogávamos lá a bola, futebol. E depois, quase enquanto nós vinha jogar em Palmeiras, no campo do Seta. E o senhor era que posição? Eu jogava lateral esquerdo. Uhum. E como é que funcionava o futebol naquele tempo? Mas parece quase como é agora, quase a mesma coisa, Sim. pouca diferença. Tá, mas era a única coisa que vocês tinham para fazer ou tinha outras diversões? Olha, que diversão, ia no baile, quando que dá vontade, se tinha baile em volta, nós ia. Então eram os bailes e o Baile, futebol. futebol, é quase enquanto uma festinha ali que fazia lá já do Manso, mas se não, e quando vinha na cidade ali, fazia a festa na igreja, nós vinha ali. Uhum. E o que o senhor me conta do time que o senhor participava? Ganhava muitos jogos? Como é que era? Ah, nós jogava, nós ganhava. Nós íamos no torneio, nós ficávamos sempre campeão. Taxa, troféu, coisa ali. Uhum. E quem é que sustentava o sete? Que pagava as despesas? Mas eu acho que cada um se pagava aquele tempo lá. Nós íamos, metemos um torneio, comprávamos um churrasco ali, cada um se pagava, tanto cada um. Não era a sociedade que pagava. Uhum. E o que o sete significou para a comunidade de Pumirim naquele tempo? Que importância que o sete tinha? Eu vou dizer o que agora? É que a gente não está a par dessas Sim, coisas. mas o pessoal dava importância ou não para o Sim, sete? por isso sim. Não, não tinha. Muita importância? E quem que era o técnico? Aquela vez lá de Palmeirinho era... Se eu não me lembro, era o Luizinho falecido. Uhum. Tá.
Mais alguma coisa que o senhor lembra do senhor como jogador de futebol? Nós jogávamos final no campo, a cada temporada que estava louco, cada tumbi. Mas era bom. E era bom, eu gostava, de verdade, eu gostava de futebol. Gostava. E conhecida? Ah, tinha pouca torcida aquela vez, né? Pouca. Não é como é agora, que tem aquele monte que vai, mas tem tempo lá não. 7, 8, 10, 15, mais. Ah, o lugar era pequeno também, pai, né? É, era pequeno. Sim, Hã? Os vizinhos. Só do vizinho, fora longe não. tá. Rezava o terço também? Quando ia fazer filó assim, não. Tempo da capelinha, sim. Aí rezavam Na época agora. que nós tinha a capelinha, daí todo mundo rezava o terço, daí quando que a gente ia, na casa que tinha a santinha, né? Fazia o giro. Daí a gente assistia. O terço também acompanhava, né? Mas depois, agora quase não. Agora tem a mais reza capelinha o aqui terço, que não. vai em redor aqui, mas reza e terço só em casa. Não acompanha mais a capelinha. Sim. Esses anos lá acompanhava a capelinha. Sim. E no filó, então tinha pipoca, pinhão, batata e Batata doce. doce, melancia, O chimarrão. chimarrão. Conta a causa da rijala. Uhum. As crianças brincavam fora. Brincava. Tá. Já tinha energia elétrica naquele tempo? Naquele tempo lá não tinha. Não tinha, não. Então, e como é que se fazia a luz? Aí que tiarete lá, tiarete. Ele pegava a lanterna, né? Externa, pequenininha assim, botava a carrozinha dentro, e pavio, acendia. Porque para ir em volta de noite era assim esses anos. Que Se olha escuro mesmo. Sim, ela tinha uma lanterna ou foca, né? Quem tinha, O que tinha foca? porque era caro de comprar também, a gente era pobre. Sim, e as mulheres faziam dresso, alguma coisa nos filó? Que? As mulheres Fazia no tanto? filó, le fedressa, Sim, tinha. Tinha daquela que fazia. Tinha que fazia, sim. só dressa ou outras coisas também? Ah, mas ela fazia a trança, dreça, assim. Sim. E dava para dar uns namorico ou não? Não, que eu saiba, não. Não? Não. Porque o namoro de vocês era só de sábado. Sábado domingo de noite e quarta de noite. Então vocês eram um vizinho. Não era muito vizinho, não. Ah, dava que 1.500 metros mais ou menos. Sim. Porque nós morávamos aqui em cima do tem ali perto do Cagol. Nós morávamos ali. Ele morava lá embaixo, perto do campo, lá embaixo. Sim, mas daí sentava pertinho, assim como vocês são agora, Sim. mais perto, Assim. Assim. 2 cadeiras. 2 cadeiras. E alguém ficava junto ou podia ficar sozinho? Não, a mãe dela ficava lá. A mãe ficava de pé. Fiscalizando? E quando que, então, Ela ficava na cozinha. Mas, quando que a irmã dela namorava também, agora os velhos iam dormir. Ficavam nós 4 lá. Eu se cuidava uma outra.